aqui no Jornal da Band, o vereador Péricles Regis, vereador do Podemos, Câmara Municipal de Sorocaba, hoje nos visitando, assuntos pertinentes, mas antes de mais nada, boa noite, vereador. Boa noite, Paulo, boa noite, Castor, toda a equipe técnica aqui, é um prazer estar aqui com vocês sempre, o pessoal da Band, sempre muito receptivo. Parabéns mais uma vez aqui pelo estúdio, não tá lindo demais aqui dentro, né, gente? Eu sei que já tá antigo, mas faz tempo que eu não venho, né? Faz bonito, tempo que eu não venho, bonito. né? Vamos falar que é bonito mesmo. É bonito demais. Vamos jogar todo mundo tinha que vir aqui só pra visitar, só pra ver o quanto é bonito tudo que tem aqui, cara. Parece um museu aqui dentro, mó legal. Mas museu no bom sentido, né? Porque com peças históricas, vamos contextualizar, né? Históricas do rádio da Band, tá maravilhoso. Tem uma cápsula do tempo ali também, muito legal. Parabéns aí. Vereador, tem várias pautinhas aqui, mas antes queria abordar um assunto, que é um assunto que o vereador Castor... Vereador, olha só. Os Castor, que eu chamo de senhor Castor, porque ele está lá na Câmara sempre abordando os assuntos. E são coisas que o ouvinte acaba também indagando, em função de várias vezes que o Castor já trouxe esse tema para cá, que é com relação ao horário das sessões na Câmara Municipal. 9 horas não tem ninguém, 9h30 tá chegando um, 15 para as 10, agora já tem meia dúzia, enfim, e não é uma ou duas vezes, é um assunto que parece que, uma situação que parece que vai acontecendo por várias vezes. O senhor já está no seu segundo mandato, já tem a sua experiência, como é que o senhor analisa isso? Paulo, eu já tentei mudar o horário da sessão, né? Tentou algumas passar pra vezes, noite, acho que foram três ou quatro tentativas que eu fiz, não me recordo agora ao certo, porque... Todas que eu tentei colocar foram derrubadas no plenário, né? Daí a minha primeira, eu vou lembrar assim mais ou menos, tentei mudar para a noite primeiro, porque eu achava que seria mais viável que as pessoas conseguissem acompanhar mais as sessões à noite. Depois falaram que não, né? Os vereadores não queriam. E eu posso afirmar vereadores porque as vereadoras não falaram nada do tema, né? Mas também depois eu tentei colocar à tarde, uma noite, uma de manhã e outra à noite. Eu tentei, eu acho que todas as possibilidades ali de matemáticas para a coisa acontecer, para dar uma divulgada melhor no que a Câmara Municipal faz, mas todas foram derrubadas em plenário pelos meus pares. Eu concordo que realmente o horário não é benéfico para que a população possa acompanhar, né? Normalmente ou o pessoal está trabalhando, esse pessoal que é mais jovem está na escola muitas vezes também, quem está querendo interagir com o legislativo não consegue, né? Acompanhar ao vivo no YouTube, trabalhando, não dá certo. Então, a minha ideia é levar transparência do que a gente faz sempre para a população. Quem acompanha aí o meu mandato sabe que eu tento usar sempre uma linguagem muito simples, não uso esses termos muito técnicos para atrapalhar no entendimento, né? Eu quero mais que as pessoas entendam mesmo o que a gente faz para poder cobrar certo, né? Os representantes da população. Então, infelizmente, Paulo, já tive essa tentativa, não consegui, né? Acredito que tem que ter uma mudança de pensamento geral ali dentro, que uma pessoa só tentando, infelizmente, não consegue fazer essa alteração. Não consegue, e as sessões são marcadas geralmente para as 9 horas da manhã, e também não começa no horário Não começa porque, realmente, tem que fazer a presença, né, dos vereadores nesse primeiro tempo, ele é para discussão dos requerimentos, né? Que a primeira, eu entendo como uma tão importante quanto ou até não mais do que os projetos de lei, que é o segundo tempo, a segunda discussão, o segundo tempo da sessão. Que os requerimentos são aquelas ferramentas de fiscalização que o vereador tem. Inclusive, nós vamos falar sobre um aqui hoje. Mas eu reforço muito isso. Mas, infelizmente, Paulo, se você analisar friamente como que são os documentos ali da Câmara Municipal, você vai perceber que nem todos os requerimentos são de fiscalização. Às vezes os requerimentos são para parabenizar alguém. Tem os requerimentos verbais que falam, né, que é para dar parabéns para o povo lá. São requerimentos que muitas vezes podem ser utilizados de uma outra maneira, em vez de usar o requerimento, usar uma indicação, que é um outro tipo de documento. Então é bem mais profundo, é isso que eu falo, é bem mais profundo o que rege a casa, né, o regimento interno, como acontecem as coisas ali, a gente tem que se aprofundar sempre. Por isso que eu faço meu imersão lá na Câmara Municipal, que é um projeto meu particular, que eu sempre trago as pessoas para dentro não só do plenário da Câmara Municipal como um todo, para entender quais são as ferramentas do vereador, por que ele pode usar, como ele deve usar, né? Falo dessa questão dos horários, o que é votado, como é votado, explico como que funciona uma lei. Enfim, eu vou me aprofundando sempre no que os vereadores podem ou não podem fazer para levar a educação política.
Porque com a educação política eu tenho certeza que isso aí vai mudar. Que o dia que as pessoas conseguirem entender o que faz um vereador, elas vão votar com uma certa consciência diferenciada para assumir, né, para ter esses vereadores assumindo essas posições, né, esses representantes como um todo. Então, até para cobrar de fato aquilo que é dever do vereador. Exatamente, a gente tem que saber cobrar, né? Porque não adianta nada chegar lá no vereador e cobrar uma coisa que é atribuição do judiciário, por exemplo. Judiciário, a empresa X não me pagou. Isso é questão judiciária, jurídica, não tem a ver com o vereador, mas acontece muito das pessoas misturarem as coisas. Eu sempre brinco assim, que eu não trabalho na prefeitura, eu trabalho na Câmara Municipal, é um CNPJ totalmente diferente, é outra coisa, é outra esfera. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Elas acham que é chegar no prefeito e pedir favor pro prefeito, dar um jeitinho com o prefeito, e não é isso. Os três poderes, eles se relacionam, não é com jeitinho, né? São harmônicos e independentes. Essa palavra independente é muito importante, sabe? Não tem que ter favorzinho de um lado ou de outro. Tem que ter fiscalização da parte do legislativo, tem que ter execução da parte do executivo, e o judiciário tem que entrar no meio quando tiver alguma coisa ali, um imbróglio jurídico, alguma questão que que um dos dois poderes está prevalecendo. Isso não pode também. Como eu falei, tem que ser harmônicos, independentes e não pode sobressair, né? Agora, até em cima disso, né? Você até citou um exemplo, eu trabalho num CNPJ, eu não trabalho no outro CNPJ. Politicamente falando, de que forma que você se enquadra nesse momento? Porque a gente claramente percebe os vereadores chamados de base do prefeito, os vereadores que são oposição ao prefeito, isso é muito claro. E a gente percebe até pela própria declaração recentemente do presidente da casa, que é o vereador Cláudio, dizendo, todos os projetos que a prefeitura mandou aqui, a gente aprovou tudo, tal. Enfim, legal, se são projetos importantes, que sejam aprovados, tal. Mas a forma como às vezes é colocado, parece que tudo que o prefeito coloca, vai passar porque o prefeito mandou. Então, em cima até dessa questão, como é que você está situado hoje na Câmara dos Vereadores? Dos deputados, recebo. Mas desde quando eu entrei, na verdade, Paulo, a minha situação é uma só: independência. Vocês acompanharam aqui, quando eu fui eleito, né? Eu voei abaixo do radar, o pessoal brinca, né? Eu entrei sem precisar de partido, no sentido assim. Claro que a gente precisa de partido, né? Na época eu até agradeço, não posso nem falar uma coisa dessa, soou até errado. Mas eu tinha um partido, o MDB, mas eu digo assim, não ter esses favores políticos atrelados ao meu mandato, né? Tipo, ninguém fez campanha para mim. Quem fez campanha para mim foram 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas lá na primeira vez. Então não tenho que dever favor para ninguém, é esse tipo de situação que eu falo. Quando eu entrei, né, enquanto vereador, eu fiquei independente. Eu já comecei independente. Falei, é assim que eu quero ser, é assim que eu vou ser. Não fechar os olhos para as coisas. Com moral, porque você foi muito bem votado, né? Foi a grande surpresa na época. Mas chegou lá, né? É uma cadeira só, né? Meu voto vale 1. Né? Eu tenho essa noção de que, por independente do número de votos, lá meu peso é um só. Né? E é o que gera uma certa dificuldade muitas vezes, né? Como eu falei, tentei aprovar lá o horário da sessão alterar, não consegui. Dando um exemplo bem simples, né? Mas tem vários outros. Mas a minha independência me dá esse poder, né? Assim, eu voto de acordo com o que o projeto tá me trazendo. Eu já brinquei, já falei até em sessões, eu não voto em ideias, eu não voto em PowerPoint, eu voto no que está escrito na lei, e se aquilo ali tiver escrito bem, eu vou votar favorável, se for bom para a população. Se tiver alguma falha ou se não for bom para a população, eu vou votar contrário. Então essa minha independência me dá essa autonomia dentro do plenário, na Câmara Municipal. Que tem o lado positivo, mas você também já disse, e tem o lado que não é tão positivo, que você tem dificuldades para aprovar aquilo que você entende ser uma coisa, um projeto bom, seu, enfim, tem dificuldades para aprovar. Tirando essa do horário da sessão, as coisas que eu não consegui aprovar lá, Paulo e Castor, as coisas que eu não consegui aprovar foram coisas que mexiam com o ordenamento interno da Câmara Municipal. As leis mesmo, eu consegui aprovar todas que a gente, se eu não me engano, foram todas, né, Ju? Todos os projetos de lei que eu queria que virassem lei, viraram lei. Hoje a gente tem muitas leis em vigor na cidade, que são políticas públicas que estão sendo copiadas em outras cidades, Brasil afora, e são projetos de política pública de verdade, não é leizinha para inglês ver, é coisa importante. Quando eu perdi, né, votações dentro do plenário, foram perdas ali internas. Então, mudança de horário, redução do número de títulos de cidadão, por exemplo, são coisas que mexem só com os vereadores, entendeu? Então, para mim, tá tranquilo, porque
o que eu falo muito pro pessoal? Pra gente aprender o que faz um vereador, quando eu faço essa imersão, por exemplo, se as pessoas querem, por exemplo, que a gente diminua o número de títulos, um exemplo, quer que mude o horário da sessão, a gente vai ter que votar em vereadores, né, e vereadoras que pensem assim para ter um conjunto lá na próxima legislatura para fazer essa nova alteração. Né? Mas a questão de leis específicas que precisam da assinatura do prefeito mesmo, essas todas foram aprovadas. Vereador, se não me engano, tem uma lei que o senhor aprovou, acho que não sei se é a sua autoria. Qual será? A do divulgação de tarifa. Divulgação de tarifa com 30 dias de antecedência. 30 dias de antecedência. Sim, minha também. É a lei do senhor, né? Que qualquer tarifa que for aumentada na cidade de Sorocaba são 30 dias que tem que avisar antes. Essa é legal. Foi uma mudança na lei orgânica municipal que eu fiz, né? Porque lembra que antigamente o ônibus subia todo ano, né? Lembra disso? Praticamente todo ano subia, né? Tem quantos anos que está sem aumentar? Fala pra mim, 6 anos já? Além dos 30 dias tem que apresentar um estudo de 5 anos, 6 coisa. 5 anos. 5 anos eu acho que não tá subindo, né? Se não me engano. Foi desde a criação da minha norma, da lei orgânica. Porque dificultou fazer esse aumento de tarifa. Hoje, no aumento, antigamente tenho vontade de aumentar a tarifa, vou lá, aumento no decreto. Eu estou dando exemplo aqui, o prefeito conseguiria fazer isso. Hoje, para o prefeito aumentar uma tarifa, ele tem que levantar um estudo técnico sobre aquilo, tem que chamar audiência pública para falar sobre o transporte público, por exemplo. O exemplo aqui é transporte público, tá, gente? Tem que chamar a audiência pública, tem que pontuar por que tem que aumentar a tarifa, que a gente não é... A gente não está falando que não pode aumentar a tarifa. A gente só está falando, se for aumentar, tem que provar por que tem que aumentar. É simples. E desde então, não houve nenhuma audiência pública, nenhum aumento tarifário aqui na cidade. E pelo jeito, só vai acontecer a hora que realmente for necessário, né? Porque essa lei está em vigor. É a lei orgânica do município, é a maior lei de todas da cidade, né? E veio para trazer essa solução para a população. E outra, antigamente eram 7 dias, Castor. Em 7 dias aumentava a tarifa. Eu, com essa minha alteração, a gente aumentou o prazo para 30 dias. Porque ninguém se programa com 7 dias, né? Claro. Seu salário é a cada 30 dias. Então também mexi nesse prazo, que eu acho que é para fazer o planejamento familiar, para as pessoas terem essa noção do que pode acontecer no próximo mês. 18 horas e 40 minutos, conosco nessa edição do Jornal da Band, vereador Péricles Regis, vereador do Podemos, Câmara Municipal de Sorocaba, vereador que entrou com requerimento sobre fiscalização, sobre as calçadas, sobre a obrigação de nós, mortais, munícipes, de termos a obrigação de arcar com os custos das calçadas quebradas em Sorocaba. Queria que o senhor explicasse um pouco qual que é a sua motivação também deste requerimento que o senhor espera. Afinal de contas, a prefeitura quer cobrar da gente. Então, esse requerimento, ele tá... Eu estou começando esse estudo agora, né? Chegou para mim que teriam causas no judiciário em que o Teodoro Mendes, o ex-prefeito, entrou com uma ação contra a prefeitura, algumas ações, inclusive, contra a prefeitura, falando que não poderia cobrar do munícipe essa calçada, para que a calçada ficasse em acordo, né, com as normas da prefeitura. E, aparentemente, no começo, essa primeira instância foi validado em favor do munícipe, nesse caso. Então, o que está acontecendo? Existe uma lei aqui na cidade de Sorocaba de 1970 que fala que a responsabilidade da calçada é do munícipe, do dono da casa. Então, quem que tem que fazer a calçada? O dono da casa. E eu também sempre pensei isso, porque sempre teve na lei e eu não sabia, não tinha tido uma outra informação contrária a essa. Quando chegou para mim essa informação contrária, que o ex-prefeito, né, tinha entrado com ação contra a própria prefeitura e tinha ganho naquela época lá, eu falei, vou estudar a situação. Encontrei mais algumas outras circunstâncias no meio jurídico que falam exatamente sobre isso. Lá por exemplo, né? Cadê isso daqui? De onde? Do Paraná. O MP do Paraná fala que lá a responsabilidade é da cidade. É da cidade, não é do munícipe, não é do dono da casa. A responsabilidade da calçada é da cidade. Por que se fala disso? A gente pode reparar que a cidade toda, cada frente de casa é uma calçada diferente, né? Não tem padrão. Não tem padrão. Você chega lá, é um coloridinho aqui, a outra bota uma graminha, o outro vai lá... Cada um faz o seu. Cada um faz o seu, de cada um de um jeito. Isso aí, pensando em acessibilidade, né, já começa estranho, né? Quantos degraus que tem na calçada, na rua? Pode reparar, se essa rua for muito íngreme, então, nossa, daí vira escada, né? Vira escadaria, já não é mais calçada.
Então, faz sentido pensar que, por ser uma calçada, por ser uma questão que é de acesso a todos, né, você não deixa todo mundo entrar na sua casa, mas na calçada você não pode proibir de passar. Né? Então, em tese, é uma coisa pública. E é esse entendimento que está acontecendo nessas ações aqui. Só que, como eu falei, é uma questão muito complexa, né? Que não dá para da noite para o dia virar e falar, a prefeitura agora vai ter que fazer as calçadas. Não dá para ser assim. Tem que imaginar que nada sai de graça, né, gente, numa prefeitura. Tudo que a prefeitura faz, ela vem de algum lugar, o recurso vem de algum lugar. Então, fora demora, né, vereador? Fora demora. Se eu vou fazer a minha calçada, eu faço ali, de acordo com a minha possibilidade financeira, mas eu vou fazer. Vai fazer. Esperar a prefeitura, já pensou? Então, mas talvez anos ali sem fazer a calçada. Talvez essa ação ela tenha que acontecer antes dos lotes poderem ser construídos, né? As calçadas antes da liberação do loteamento. Dos lotes serem liberados. Eu penso numa coisa mais assim, né? Porque eu sei que o que já passou vai ser muito complexo mudar. Inclusive, eu fiz uma indicação hoje, tinha feito um requerimento semana passada, sobre dados na internet que estão expostos dentro do site da prefeitura, por exemplo. Hoje tem uma lei, a LGPD, que fala que não pode expor mais. E para voltar lá e tirar o dado de todo mundo? Dá trabalho, mas vai ter que fazer. Calçada é a mesma coisa. Imagina ter que mudar todas as calçadas da cidade. Gente, não dá para pensar que vai mudar, porque seria uma falsa esperança para todo mundo, né? Mas que dá para melhorar, dá. Eu tenho certeza que dá para a gente planejar melhor, se for o caso. Né? Vamos esperar a resposta desse requerimento. Eu falo sobre isso, então, acessibilidade, sobre o poder público. O poder público ele dá notificações, né? Ele notifica algumas casas para fazerem as calçadas. Só nesse ano, para vocês terem uma ideia, só esse ano eu mandei mais de 80 indicações para a prefeitura para falar de calçada irregular. Só eu, não olhei para mais ninguém, estou falando só desse ano. Só eu 80 indicações para falar de calçada. De imóveis fora de condomínio. Fora de condomínio, pública. Calçada pública. Então tem problema, a gente sabe que tem problema. Né? Mas enquanto houver essa briguinha jurídica, vamos dizer assim, né? Essa disputa jurídica de quem é o responsável, pode continuar acontecendo. Eu acredito que seria muito interessante, seria muito benéfico para a população que fosse uma responsabilidade sim da prefeitura, que os lotes que fossem liberados já viessem com as calçadas padronizadas, né, com acessibilidade, com espaço, até fica muito mais bonito, até o bairro fica mais bonito, né? A gente tem alguns bairros da cidade que você consegue perceber uma calçada mais larga, mais acessível, mas infelizmente com o passar do tempo isso, né, foi virando uma bagunça. Essa que é a realidade, né? Hoje cada calçada é cada um por si. Então é nesse sentido que a gente está fazendo esse requerimento para ver o que a prefeitura está pensando sobre isso, justamente por conta dessas ações que estão correndo. Não foi nada julgado ainda, transitado julgado no STF, nada disso ainda. Mas é bom a gente pensar desde já, porque futuramente a gente pode ter um problema sobre isso. Essa responsabilidade recair totalmente sobre a prefeitura de uma vez só. Né? Tem que ter um planejamento, porque, como a gente estava falando, afinal de contas, isso daqui trata também sobre dinheiro público. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Isso aqui é planejamento, é fiscalização, que vai acontecer um resultado de médio e longo prazo, aí, que a gente pode pensar numa possibilidade de alteração de lei. Dá para a gente pensar em outras ações a partir da resposta dos requerimentos. A gente vai esperar essa resposta para ver quais ações serão devidas. Olha, vereador, 981620072 é o nosso WhatsApp. O ouvinte, o Ernesto, ele entra no assunto aqui, fala sobre calçada, mas não tem a ver com o seu requerimento. Mas ele faz um comentário, que o que realmente ele não entende, por que a prefeitura não aplica, ele diz que não aplica, não sei se aplica ou não, multas, auto de infrações a diversos estabelecimentos comerciais que ficam obstruindo as calçadas com várias mesas, enfim. Isso acontece, a gente percebe isso na cidade mesmo. Existe uma lei que isso é proibido, não tem? Tem. Existe a fiscalização, na verdade, né? Existe a fiscalização. O problema da cidade... Como que é o nome dele, perdão? Ernesto. Abraço, Ernesto. A fiscalização é pequena para o tamanho da cidade. É isso aí que está acontecendo, gente. Eu já fiz indicação, já fiz requerimento, pedindo para trazer também mais fiscais para a prefeitura, mas é uma coisa que foge da minha competência. Eu posso cobrar, mas não é obrigado o prefeito a fazer também, tem essas situações. O trabalho do vereador é bem complexo, né? Mais uma vez, gente, já fica o convite aqui para lá para Imersão, vai lá no Imersão que é legal, a gente fala bastante sobre isso. Mas a gente cobra fiscalização, mas nem sempre dá conta de toda a demanda. Mas existe sim multa, existe sim autuação, dá para fechar estabelecimento, e a gente está
A gente tem percebido que isso tem aumentado, né? Você percebe vários. Mas as pessoas têm que denunciar também, né? As pessoas têm medo de ligar no 90, por exemplo, com barulho. O pessoal não liga, o pessoal manda mensagem pro vereador. Não é o vereador que fiscaliza o barulho. É aí que entra a imersão que eu falo tanto. E as pessoas preferem mandar pro vereador, porque tem mais contato. Todo mundo tem meu celular. Aí manda mensagem direto no meu celular, em vez de ligar o 90, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber reclamar no lugar certo para ter essa demanda no lugar, para essa entidade, seja o que for, poder funcionar direito. O caso, por exemplo, de polícia, né? Quando são assuntos que envolvem polícia, tem que fazer o 90, tem que abrir boletim de ocorrência. Isso aí é bom para a própria polícia. Sorocaba, perdão, gente, deixa eu beber só um golinho de água. Vai lá, 18 horas e 49 minutos, esse é o Jornal da Band, hoje com a presença do vereador Péricles Regis conosco aqui no Jornal da Band. Obrigado, Paulo. Sorocaba, a gente está com o pessoal da Polícia Militar, oh meu Deus do céu, sumiu a palavra, o efetivo da Polícia Militar tá menor do que o que é necessário para a cidade. Então não dá conta, não tem viatura para todo quanto é lado. Se as pessoas começam a fazer boletim de ocorrência, começam a ligar o 90, por exemplo, isso vira um dado, gente. Isso é estatístico. Aí esse dado que é estatístico vai lá para o governo do estado de São Paulo. Aí o Tarcísio vai ter que olhar para aquela situação e mandar mais polícia para cá. Tô dando um exemplo bem básico, tá? Mas em tese é para funcionar assim. E é isso que a gente tem que explicar para a população. Façam as denúncias. 156, canal da prefeitura. Liga lá, reclama de tudo que você puder reclamar. Pode ligar lá. Lá é o lugar central de reclamações da prefeitura. Também não é no vereador a reclamação da prefeitura. É estranho falar isso. As pessoas não entendem muitas vezes, né? Muitas pessoas não entendem isso. Mas 156, vai lá. O site da prefeitura, sorocaba.sp.gov.br/atendimento. Tá lá, só entrar lá e fazer seu pedido. Pode pedir para tapar buraco, trocar uma lâmpada, você pode fazer tudo. Você não é dependente de vereador, de vereadora para isso. Você é autossuficiente para isso. Então, mas às vezes a gente não usa essas ferramentas. E essas ferramentas que são a base de dados para fazer determinadas ações pela cidade, elas estão com dados, ou melhor, faltando dados. Então é por isso que, por vezes, não tem um policiamento numa região, eu falei do 90, né? O asfalto daquela região ali não está sendo priorizado, porque a população daquele local não está se organizando para cobrar esse asfalto, por exemplo. Aí deve ter gente que pode entrar e falar assim, mas isso é função do vereador. Quem está chegando agora, eu falo de novo, não é essa a função do vereador. A gente tem uma ferramenta para pedir também, mas o poder emana do povo. Não, vamos lembrar essa frase tão bonita, né? Que às vezes falam, mas às vezes não entendem. Poder emana do povo, gente. Vai lá e faça sua reclamação no lugar certo. Vereador, em cima da hora aqui no pique, último questionamento. Eleições 2024. O senhor hoje Chegamos. no Podemos. Eu me recordo que no ano passado, retrasado, enfim, nós conversávamos, o senhor me disse, eu tinha a intenção de sair candidato a deputado estadual, aquela coisa toda, enfim. 2024, mais uma eleição municipal, o senhor segue no Podemos, deve mudar de partido, enfim, qual que é o caminho de Péricles Regis nas próximas eleições? Eu continuo no Podemos até o momento, tranquilo, gosto do partido. Por que eu acho que o senhor vai voltar para o MDB? Por que você acha que eu vou voltar? Eu gosto do MDB também, o MDB é um partido que me ajudou muito. Tem a minha mentora, a Simone Marqueto, que foi quem me apresentou para a política, pro Renato Ambra lá. Acho que é por isso que eu acho. Ela é eu tenho uma afinidade com ela, sim, não tenho ninguém, eu não escondo isso de ninguém, né? Ela continua muito participativa no meu mandato e eu no dela, então a gente tem essa afinidade. Mas essas questões de partidos, elas são bem mais complexas, né? Elas não dependem só da minha vontade ou da vontade da Simone, da vontade do pessoal do Podemos, do Fausto, aqui no caso de Sorocaba. Tem um monte de fatores que acabam interferindo na hora dessa decisão e que acho que a gente teria que ter mais tempo para explanar, né? Mas basicamente, numa questão de até conseguir chapa, conseguir sair candidato ou não, a gente tem que fazer esse tipo de conversa, né? Para eu sair candidato a deputado estadual, por exemplo, eu fui para o Podemos, foi o que aconteceu, saí candidato. Então, quando eu saí do MDB, eu saí pela porta da frente, eu costumo falar assim, eu agradeço demais, gosto demais do partido, e o Podemos também me recebeu com muito carinho. Então, eu ainda tenho em mente estar na política, isso daí é uma coisa certa, não vou sair da política só quando as pessoas quiserem que eu saia. Eu não conversei mais com o senhor sobre isso, mas alguns meses atrás saiu a informação, ou teve ou não teve o convite, enfim, que o senhor poderia estar no governo Manga trabalhando como secretário. Isso de fato aconteceu? O convite aconteceu, sim. O convite aconteceu já tem algum tempo. Permaneceu até
até a minha negativa recente, né? Mas, como eu falei, foi uma surpresa muito grata ser reconhecido pelo trabalho que eu faço, que é de emprego, que é de trabalho, de qualificação profissional, para assumir uma pasta tão importante quanto essa. Mas eu fui eleito como vereador, pesei muito essa questão, essa situação, o que eu poderia acrescentar lá, enfim, é muito mais... eu não quero fazer as coisas... Eu quero fazer as coisas acontecerem de fato. Eu não quero chegar e trabalhar e não ter um resultado que eu possa apresentar diretamente para a população, como eu já faço aqui na Câmara Municipal. Eu acho muito legal o nosso trabalho por conta da transparência, essa independência que eu tenho também, né, de poder fazer como dá na minha cabeça, votar uma coisa, apresentar um projeto, ela faz muita diferença. E eu fui eleito para ter essa independência. Agradeci o convite, com certeza. E quem sabe futuramente a gente possa pensar numa outra situação, mas hoje estou como vereador e permanecerei assim até o final do mandato. Vereador Péricles Regis, muito obrigado por estar conosco no Jornal da Band, né? Iniciando essa semana de muito trabalho aqui no jornalismo da Band FM, sempre um prazer tê-lo conosco. Boa sorte na caminhada política. Eu que agradeço. Vou deixar meu WhatsApp aqui para quem quiser mandar mensagem para mim aí. 15 981440844, 15 981440844 e as redes sociais, Péricles Regis, pode mandar mensagem lá que eu respondo todo mundo. Legal. Vereador que é acompanhado da sua assessora jornalista Joellen Pereira conosco também aqui no estúdio do Jornal da Band.